Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme e grande prazer que eu venho até vocês da parte do Espírito Santo, Senhor Jesus, neste sábado, dia 22 de novembro de 2025, o penúltimo sábado, o penúltimo mês do ano de 2025, sábado, dia 22 de novembro. Prosseguir então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, com a 10ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens. É bem verdade que já vimos 9 partes. A primeira parte que nós vimos que tem como tema quem são as 10 virgens. A segunda parte que tem como tema quem são as virgens loucas e prudentes do reino dos céus. A terceira parte que tem como tema por que as virgens loucas viviam sem azeite de reserva nas suas vasilhas, o que simboliza o azeite na Bíblia Sagrada. A quarta parte, por que as virgens loucas elas viviam com as suas lâmpadas apagadas, o que representa a lâmpada na Bíblia Sagrada. A quinta parte, por que as virgens loucas e prudentes adormeceram com a demorada do noivo, o que representa o sono na Bíblia Sagrada. A sexta parte, por que à meia-noite ouviu-se um grito, e o que representa o horário da meia-noite na Bíblia Sagrada. E a sétima parte, que tem como tema a sabedoria das virgens prudentes em valorizar as bênçãos espirituais e a sua constância em manter uma vida de vigilância. A oitava parte, que vimos que tem como tema aqui a vida de distração das virgens loucas os fez ficar de lado de fora da casa. E a nona parte, que tem como tema que vimos a semana retrasada, quem é o noivo citado na parábola das 10 virgens, que vimos que é o Senhor Jesus Cristo. Hoje então vamos conhecer a 10ª parte como consequência da nona parte. Eu vou fazer oração e na sequência o Espírito Santo irá administrar por intermédio de mim, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra e um privilégio, Santo Deus, estar em oração diante da Tua eterna e soberana presença. A Tua palavra ela declara dizendo que tende vós, irmãos, intrepidez ao entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou, através do seu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sumo sacerdote na casa de Deus. Aproximemos a Ele com um coração puro e com uma boa consciência. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3, o Senhor declara o seguinte, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus vivo e verdadeiro que existe, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Senhor Jesus, tudo que eu desejo para esta jornada de hoje é que a minha matéria humana, o meu ego, venha a ser reduzido a pó, que o Teu Espírito venha ministrar por intermédio de mim. Toma a direção desta 10ª parte, dessa série de mensagens sobre a parábola das 10 virgens. Que o Teu Espírito, meu Senhor Jesus, possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, ajude ela a tomar a decisão de abrir os seus olhos e de entregar a sua vida para o Senhor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você critica como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa 10ª parte da série de mensagens sobre a parábola das 10 virgens, está em 7 textos do cânon sagrado, na Nova Aliança. Os 4 primeiros estão no Evangelho de Mateus, capítulo número 24, versículo de número 24, versículo número 23, 24, 25 e o versículo número 36. Versículo 23, Cristo lhe declara dizendo: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou aqui, não acreditei. 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando tão grandes prodígios e sinais, se fora possível, enganaria a Deus escolhido. Versículo 36. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o
Pai. O quinto texto está na Epístola de João, bem perto de Apocalipse. O quinto e sexto texto está na segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8 e 9. O apóstolo Pedro ratificando o que o Senhor falou. Irmãos, há uma coisa que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia 9. O Senhor, ele não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a julgam demorada, mas ele é longânimo ou paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. E o sétimo texto, que é para essa 10ª parte, está na segunda Epístola de João, segunda carta de João, capítulo número 2, versículo número 28. O apóstolo João ele escreve dizendo o seguinte aqui: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que tenhamos confiança, para que quando ele se manifestar, não sejais confundido na sua vinda. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa 10ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens, a 10ª parte ela tem como tema quando será a vinda do noivo. Quando será a segunda vinda do noivo? A semana retrasada vimos a nona parte dessa série de mensagens, tem como tema que é o noivo citado na parábola das 10 virgens. Vimos que o noivo, no caso, é o Senhor Jesus Cristo, e a parábola das 10 virgens ele fala a respeito dele mesmo e da sua vinda. E a pergunta a pergunta que não quer calar, que tem virado um paradoxo no mundo cristão, é quando será a vinda do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, que tem como tema o sermão profético, Cristo ele faz uma profecia a respeito dos últimos dias e dos sinais que precederiam a sua segunda vinda. No versículo de número 36, ele vai ratificar algo interessante, dizendo o seguinte a respeito da sua segunda vinda aqui: aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo de número 3, versículo número 8 e 9, ele escreve essa epístola já na sua velhice. Ele declara o seguinte aqui: irmãos, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Mas o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns de vós se percam, mas que todos venham ao arrependimento. E Isaías, no seu livro, exatamente um pouco a respeito disso, no capítulo número 55, no versículo número 8 e 9, ele vai falando a respeito como é que Deus ele enxerga as coisas. Isaías, Deus ele fala através de Isaías, dizendo o seguinte aqui: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que vossos caminhos. Sobre a segunda vinda, meu amigo, minha amiga de Cristo, não tem data especificada na Bíblia Sagrada quando é que Jesus irá de voltar. Eu me lembro que na década de 2000, as pessoas falaram que o ano de 2000 será o ano da vinda de Cristo, e vários anos que as pessoas têm dado. Nós estamos no ano de 2025. Você vê que, meu amigo, minha amiga, não cabe a nós definir o dia e nem a hora que Cristo irá de voltar. Até porque Cristo ele falou que ninguém sabe, os anjos não sabem, ele não sabe, mas unicamente o Pai. Sabe qual é o nosso problema, meu amigo, minha amiga? É querer dimensionar o tempo de Deus com o nosso tempo. O que é o tempo? Cronos, sucessão de segundos, minutos, horas, dias, semanas, anos, meses, que traz séculos e milênios, que traz uma noção no ser humano, o que é uma sucessão no ser humano de passado, presente e futuro.
nosso problema, meu amigo, minha amiga, é querer dimensionar o tempo do Cronos, na maneira como é que o tempo ele circula no mundo e no solo terrestre. Só que, meu amigo, minha amiga, nós esquecemos uma coisa, e Pedro vai ratificar isso exatamente na sua segunda epístola, no capítulo número 3, versículo de número 8 e 9, definindo exatamente como é que Deus ele vê o tempo. Ele fala de o seguinte, que, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Ele fala que Deus ele usa o tempo, mas ele não precisa do tempo. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Deus ele é eterno. Deus ele não tem princípio, não tem fim. Passado, presente e futuro se mistura na mentalidade de Deus. Deus ele vê o presente, o dia de hoje, no eterno dele. Por isso que Deus ele não é precipitado. Por isso que Deus, ninguém pega Deus de surpresa, ninguém influencia Deus, ninguém dá opinião para Deus, porque Deus ele é eterno. Ele sabe o passado, ele sabe o presente, ele sabe o futuro. Por isso você vê que Deus ele é onipresente, aquele que possui todo o poder. Deus ele é eterno, que vive para todos, que tem o domínio da existência. Deus ele é onipotente, aquele que possui todo o poder. Deus ele é onipresente, aquele que está presente em todos os sítios, em todos os lugares. E Deus ele é onisciente, ele conhece o passado, o presente e o futuro. E algo interessante até para mim, porque eu, a princípio, quando de definição de onisciência que eu tinha, é aquele que sabe todas as coisas, passado, presente e futuro. Mas só que a onisciência não inclui só isso, inclui também, incluindo pensamentos, sentimentos e emoções. Deus, para além dele conhecer o passado, o presente e o futuro, Deus sabe o que se passa na tua mente, na minha mente. Deus ele sabe o que se passa no teu coração e no meu coração. É para você ver, meu amigo, minha amiga, a dimensão que Deus ele está. Deus ele está numa esfera superior, por isso que ele é o Criador. Ele é o Criador, ele sabe de todas as coisas. Por isso que você vê que quando Deus ele criou o primeiro casal e colocou no jardim do Éden, Deus ele já sabia que Adão e Eva poderiam transgredir. Deus já sabia de tudo, mas tudo fazia parte de uma história. Por quê? Porque ele é o Criador. Ele não deve satisfação para ninguém, porque ele é eterno. Por isso que isso de querer dimensionar o tempo de Deus com o nosso tempo, a gente vai ficar maluco. E Cristo, quando ele esteve aqui no solo terrestre, ele falou que ninguém sabe. Ele também não sabe, mas ele fala que unicamente o Pai. Mas ele nos deixou indícios que no caso seriam sinais que precederiam que a sua vida está próxima, que ele iria de chegar. Os sinais que você irá de ouvir um missionário partilhar aqui com vocês são sinais que precedem ou que mostram que Cristo, que a sua segunda vinda está iminente no calendário de Deus, no tempo de Deus. E o primeiro sinais, ele fala no versículo de número 23 de Mateus capítulo 24, que tem como tema o sermão profético de Cristo sobre a sua segunda vinda. Ele fala assim, que eis que muitos virão em meu nome, dizendo que eis que o Cristo está aqui ou acolá, não acrediteis. Versículo 24 ele fala aqui, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Olha, esses são dos primeiros sinais que precedem a vinda de Cristo. O aparecimento de vários cristos e de vários profetas em várias décadas, meu amigo, minha amiga, em vários tempos, em várias épocas, em várias décadas. Nós temos visto o surgimento de vários cristos. Até tem vários cômicos que se identificam como Cristo, né? Inclusive no Brasil, no Médio Oriente, vários cristos têm surgido. Mas o surgimento de vários cristos é um dos sinais que a vinda de Cristo está próxima. O segundo sinal, esse é o primeiro. O segundo sinal é o aparecimento de falsos profetas, de falsos mestres, de falsas doutrinas. Você vê que algo que me chamou a atenção é que difícil a doutrina exatamente especifica como é que é a conduta do seu líder. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que um falso Cristo, que um falso profeta, o
máximo que ele pode fazer é tentar imitar, operar sinais, prodígios e maravilhas, porque Cristo ele fala que eles vão operar vários sinais e prodígios, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas você vê que um falso Cristo, ele nunca irá de conseguir pregar a sã doutrina, porque falar da sã doutrina da palavra de Deus envolve a vida do líder. Se o homem ele está a viver em santidade, seja homem ou mulher, então será fácil que é para ele poder pregar a santidade, falar do amor de Deus, falar da pregação do Evangelho. Mas os falsos cristos, você consegue identificar eles através das falsas doutrinas. Você vê que abandonar a pregação do Evangelho, você vê que o apóstolo Paulo na segunda epístola a Timóteo no capítulo de número, na primeira epístola a Timóteo no capítulo 4, versículo de número, ele declara assim que, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias surgirão falsos mestres ensinando falsas doutrinas de demônios. Então, doutrinas de demônios é um dos sinais que precedem a vinda do Messias. E o terceiro sinal, ele fala versículo número 20, ele fala de guerras, de rumores de guerra. Você vê que o próximo sinal são as guerras. As guerras é um dos conflitos, é um dos sinais que precedem a vinda de Cristo. Você vê que há várias guerras. Olha, se você vê o que mais se vê nos meios de comunicação são guerras entre nações. São guerras de nações, e você vê que guerra de Irã com o Iraque, guerra de Israel com as nações palestinas, e da Rússia com a Ucrânia, etc. Então, você vê que são guerras entre nações. E o outro sinal da vinda de Cristo é o aumento do conhecimento, porque no livro do profeta Daniel ele fala que, e acontecerá, Daniel capítulo 2, ele fala que acontecerá que nos últimos dias que o conhecimento se multiplicará. Você vê que estamos a falar do aumento do conhecimento da tecnologia. Hoje, antigamente não se tinha essa graça, mas hoje tem a graça da pessoa ter acesso a todo tipo de informação através dos meios de comunicação, através das mídias sociais que estão aí disponíveis, que é para as pessoas usarem, seja para o bem como o mal. E outro sinal que procederia à vinda de Cristo são as catástrofes naturais, problemas climáticos. Você vê que há problemas no meio ambiente, há problemas na natureza, e você vê que Paulo ele fala na sua epístola aos Romanos capítulo 8, versículo número 22, que ele fala que a criação até esse tempo geme. Você vê que os problemas naturais no meio ambiente, na natureza, são dos sinais que evidenciam a vinda do Messias. E outro sinal que evidencia a vinda do Messias é o projeto que Israel tem sobre a reconstrução do templo de Salomão. E você vê que esse é um assunto que tem sido debatido em Israel. E esse é um dos sinais que os judeus eles querem reconstruir o templo. E eles estão a fazer de tudo que é para reconstruir. E outro sinal, meu amigo, minha amiga, é o aparecimento do anticristo. Você vê que sobre o aparecimento do anticristo, meu amigo, minha amiga, já tem surgido muitos anticristos. Irá de surgir o anticristo em vários tempos, em várias épocas, e no futuro, no porvir, irá de surgir também o anticristo. Vários anticristos. Você vai falar aqui vários anticristos, falsas religiões, falsas doutrinas, e ele fala que o amor de muito se esfriará. Você vê que, sabe por que o amor de muito se esfriará? Aqui vem também outro sinal, por causa do aumento do pecado, o aumento da iniquidade, do pecado. Esse também é um dos sinais que a vinda de Cristo
está próximo. Você vê que há um desinteresse social e mundial da parte da raça humana de hoje, de querer ouvir a pregação do Evangelho, de querer se voltar para Deus, de querer entregar a sua vida para Cristo. As pessoas hoje, elas estão numa decaída, numa decadência moral no que diz respeito à doutrina, à sã doutrina, porque por causa da multiplicação da iniquidade, isso tem levado com que o amor se esfrie e que o coração das pessoas esteja completamente voltada para o mal, para aquilo que é perverso, para aquilo que é ruim. E outro sinal sobre que a vinda de Cristo está próximo, meu amigo, minha amiga. Esse talvez seja o único sinal positivo, que é a pregação do Evangelho, porque Cristo ele falou, dizendo de que quando esse Evangelho do Reino ser pregado em todo o mundo, então virá o fim. Esse é o único sinal positivo de tantas da vinda de Cristo, né? Que Ele está a voltar. Você vê que hoje o Evangelho ele está sendo pregado em todo o mundo. Eu não falo só a nível pessoal, mas a nível das mídias sociais, porque até há muitos anos atrás, há décadas atrás, não se tinha esse acesso de usar os meios de comunicação, as redes sociais, que é para se promulgar a pregação do Evangelho. E hoje temos essa graça de poder usar as mídias sociais. Eu até estava ouvindo o reverendo Hernando Dias Lopes. Ele estava falando que hoje, até por causa da graça que nós temos de anunciar o Evangelho dos meios de comunicação, nas mídias sociais, que se você estiver dentro de uma igreja ou estiver pregando numa igreja, até pode ser, você fica muito limitado. Por isso que, por causa da multiplicação do conhecimento, há essa graça, há esse privilégio de usar as mídias sociais, que Deus abriu as portas do missionário para poder exercer o ministério, de poder ouvir a pregação do Evangelho. Então, esse é um dos sinais positivos sobre a segunda vinda de Cristo. Isso está na agenda de Deus. Olha, se nós queremos, sabe como é que a igreja pode cumprir essa agenda? Sabe como é que a igreja de hoje ela pode acelerar a vinda de Cristo? É cumprindo essa profecia, que é a pregação do Evangelho, anunciar o Evangelho do Reino a todas as nações. E pela graça de Deus nós temos as mídias sociais, os meios de comunicação de poder fazer isso. E a pergunta que não quer colar, você sabe que, olha, hoje por causa dos sinais precedentes que nós ouvimos, né, a multiplicação do pecado, a falta de interesse da raça humana, das pessoas do século de hoje, em querer se entregar para Cristo. Você sabe como é que se vê que um cristão ele está forte espiritualmente ou ele está fraco espiritualmente? Se você é um cristão, se você é uma pessoa que fala, não, missionário, olha, eu sou cristão, eu frequento a igreja A, B, C, D, eu sou cristão, eu sou membro da igreja tal, A, B e C. Se você quer saber se um cristão ele está forte espiritualmente, é através disso. Olha, se um cristão ele deseja ardentemente que o Senhor Jesus volte hoje, é porque a sua vida espiritual está forte, ele está no nível de ascensão. Mas se você é um cristão que você não tem desejo que Cristo venha hoje, ou você tem medo que Cristo venha hoje, é porque você está fraco espiritualmente. E olhando assim para a vida de muitos atualmente, é como se as pessoas elas estivessem dizendo, olha, Senhor, não vem ainda hoje porque, olha, eu tenho esse negócio que é para fechar, eu quero me casar, eu quero resolver esse problema, eu quero enriquecer. Então, você vê que as pessoas elas estão fracas espiritualmente por causa da ambição delas, da ganância delas em simplesmente em querer viver nessa vida, usufruir do solo terrestre e não ficar atento aos pormenores da vinda de Cristo. Você vê que os apóstolos eles pregavam, principalmente Paulo, eles pregavam a vida de Cristo como se Cristo pudesse voltar no
nos dias deles, porque eles estavam fortes espiritualmente. Por exemplo, Paulo, ele na 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo número 13, ele fala de o seguinte: olha, não sejamos ignorantes ao respeito dos que dormem, porque dada a palavra de ordem, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados até a vinda do Senhor. Paulo, ele pregava acreditando que Cristo, assim como os cristãos da igreja primitiva, que poderiam voltar no tempo dele, porque eles estavam fortes espiritualmente. Agora a questão é a pergunta que é interessante: como será a vinda de Cristo? Olha, a vinda de Cristo aqui na terra, ela tem várias etapas. Primeiro, Cristo, ele virá de maneira pessoal, porque no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 11, quando a ascensão de Cristo, quando ele foi levado aos céus, e quando os discípulos estavam olhando para cima e vendo Cristo sendo elevado, de repente não estavam conseguindo parar de olhar para cima, até que dois anjos vieram, desceram e cobriram os céus e falaram: ei, varões galileus, esse Jesus que vocês viram subir, do mesmo jeito conforme vocês viram, ele irá de voltar um dia. Então, essa é uma das maneiras como é que Cristo ele vai vir. Primeiro, a sua vinda aqui na terra será visível. Segundo, a sua vinda será audível. Isso aí vão ouvir, porque Paulo, ele fala aqui ao ressoar da trombeta de Deus. Então todo mundo vai ouvir que Cristo veio aqui no solo terrestre, no tempo de Deus, no calendário de Deus. E a sua vinda, ela será repentina, porque Paulo fala, ela será repentina como a mulher que vai dar luz a um filho, porque Paulo, ele fala aqui, num abrir e fechar de olho. Sabe quando tem um abrir e fechar de olho? 1/milésimo de segundo. É assim que será a vinda de Cristo. E quarto, Cristo, ele virá como ladrão da meia-noite. Já viste quando um ladrão ele aparece que é para roubar? Você não sabe quando é que o ladrão ele vai vir. Você não sabe quando é que o ladrão vai vir assaltar a tua casa. Isso significa dizer que Cristo, ele vai vir num momento que as pessoas elas estão distraídas, que as pessoas elas estão desapercebidas. Ele vai vir, e somente aqueles que estão bem espiritualmente vão conseguir ouvir e vão conseguir ver. Por isso que Paulo, ele usa aquele termo que nisto digo, irmão, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a vinda do Senhor está mais perto do que nunca, quando nós aceitamos e abraçamos a fé. Será repentina, será como o ladrão da meia-noite. Somente aqueles que estão bem espiritualmente irão te perceber. Por isso que na sétima parte nós vimos dessa série, que tem como tema a sabedoria das virgens prudentes em valorizar as bênçãos espirituais e manter a constância. E a sua constância é manter uma vida vigilante. Se você não quer ser pego de surpresa, você tem que viver de maneira vigilante. Você tem que viver o dia de hoje como se Cristo estivesse voltando hoje, mantendo uma vida de oração, pregando a palavra de Deus e vivendo em santidade. Por isso que Paulo fala na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, ele declara o seguinte: que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados puros, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo número 28, ele declara o seguinte: que filhinho, agora pois, permanecei nele, você tem que ficar em Cristo, para que tenhamos confiança, para que quando ele se manifestar, não sejamos pegos na sua segunda vinda. Se você quer ser salvo, você tem que permanecer em Cristo. Cristo, ele pode voltar, você estando vivo ou morto, mas um dia ele irá de voltar. E a palavra de Deus, ela não cai vazia. Amém? Espero que essa 10ª parte ela nos ajude a refletir e abrir os olhos, porque as pessoas estão a dormir, as pessoas estão no sono,
mas espero que o Espírito ele possa despertar, abrir os teus olhos através dessa 10ª parte. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra, que ele é mais doce do que o meu. Que o Senhor possa despertar nessa pessoa o interesse, a sabedoria, dela levar o Senhor a sério, dela não dimensionar o tempo do Senhor com o tempo dela, para que ela não venha enlouquecer, mas que ela guarda a tua palavra no coração e que ela creia na vida eterna, que é conhecer a ti, o único Deus vivo e verdadeiro que existe, e a Jesus Cristo a quem tu envias. Eu tenho que te louvar e te agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, a vida do Senhor será como ladrão da meia-noite, será repentina, será pessoal, será visível, será audível. Por isso que você tem que conservar a sua vida e viver para Deus, amém? Desejo a todos vocês um bom sábado, dia 22 de novembro, penúltimo do mês de novembro. Desejo estar com vocês na 11ª parte dessa série de mensagens sobre a parábola das 10 virgens. Um forte abraço, tenha um bom final de semana, até a próxima, tchau.